9 Futura FM. Programa Futura em Revista. Oferecimento: Barraca do Décio, Orion Seguros, Casa Vera Cruz, Florarte e LabClean, Laboratório de Análises Clínicas. Futura em Revista apresenta Programa Papo de História, com Cotrim Salomão. Uma oficina de informações, fatos e relatos dos principais acontecimentos da nossa história. Agora com a nossa convidada, professora Celiana. Hoje, dia 27 de agosto de 2019, às 8h10, estamos iniciando aí mais uma audição do programa Futura em Revista, aqui pela Futura FM, sempre com apoio cultural, lá da Barraca do Décio, da Vera Cruz, Florarte. Falamos em nome do restaurante Novo Horizonte, da Casa de Aves do Marcão, também da LabClean e da Orion Seguros. Faça seguros com a Orion. Lembrando que hoje, terça-feira, nosso Papo de História com a professora Celiana, que já está aqui nos estúdios para a gente poder falar aí sobre o mês de agosto. Tem aí o início da Segunda Guerra, né? Tem fatos históricos que ocorreram num dia como hoje. Por exemplo, que no dia 27 de agosto de 1910 nasceu, não sei se é a pronúncia correta, mas como é o nome estrangeiro, Agnes, também não estou enxergando nada também, Agnes Concha Bourgeois, que é a Madre Teresa de Calcutá, né, que nasceu na capital da Macedônia. E em 1946 ela teve uma inspiração indicando que deveria dedicar a sua vida aos pobres. E em 1979, Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho assistencial, né? E logicamente que ela é um ícone nessa história. Ela, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, temos aí Manducci, né, também, Chico Xavier, enfim, são ícones, né, que de vez em quando aparecem no planeta para ver se as pessoas para falar de paz, né? Falar de paz. Tanta gente falando de guerra. Então, só falo de guerra. Agora falaram que Agora é o fogo o problema. O fogo, agora estão falando que o presidente da França vai mandar tropas aqui para poder resolver o problema da Amazônia. Olha, vai chegar aí um porta-aviões, essas coisas. Bom dia, Cotrim, bom dia aos ouvintes da Rádio Futura. Daqui a pouco eu mando meu bom dia especial. Eu não posso perder a piada, né? Perco amigo, mas não perco a piada. Se a França lutar contra o Brasil do jeito que ela lutou na Segunda Guerra Mundial, nós ganhamos em 5 dias e sem usar muito do nosso efetivo, viu? Porque a França, que foi um fiasco na Primeira Guerra e um vexame na Segunda Guerra Mundial, e saiu correndo lá da Indochina francesa, que seria a Guerra do Vietnã, saiu correndo depois da Batalha do Dien Bien Phu, que foi outro desastre para o exército francês. Agora ele vem ameaçar o Brasil, tá de brincadeira comigo, né, esse Macron? Mas aí, já tocou no assunto, já deixei você nervosa? Já comecei de bom humor hoje. Bom dia, né? Bom dia, Matheus, aqui presente hoje no estúdio. É sempre um prazer ver gente jovem gostando de ouvir sobre história, né? Porque normalmente o pessoal diz que história é coisa para os mais experientes, né? Como nós. Então, nosso bom dia especial para o Arlindo, ali da Pastelaria Real, que já brincou comigo de manhã. Ele perguntou se hoje o programa ia pegar fogo. Vai pegar sim, viu, Arlindo? Já está pegando. Um bom dia especial ali, o doutor Túlio de Carvalho, bem em frente, cirurgião dentista ali da Gol. Um grande abraço, uma grande pessoa, um grande profissional. Tá? Um abraço especial aí, Zé Maria Bom, ao Kleber Davi, ao Cleiton Davi, tá? Nossa, a lista é enorme, tá? Ao Emanuel e a Fernanda lá da Santa Casa, juntamente com a assistente social, a Ana, a Djanira e o pessoal da Santa Casa que está fazendo aquela campanha incrível, né? Para
luz, né? Traga luz, traga vida. Você pode procurar a Santa Casa e é um desconto, é um convênio entre a CEMIG e a Santa Casa, e a partir de R$ 5 você faz uma doação mensal que vem na sua conta de luz, e com isso ajuda a nossa Santa Casa, como eu falo, as Santas Casas de todo o Brasil, que sempre socorreram a população, e a nossa Santa Casa sempre precisando de ajuda e sempre atendendo, né, a população da melhor maneira possível. Ao Elton e a Célia, também meus queridos ex-alunos, Zé Alexandre, tá? O Gerson, estamos com saudade de você, Gerson. Seu cônsule sempre aí na nossa sintonia, enviando, né, o nosso programa para a família em Paris. Hoje o assunto não vai ser muito favorável, né, aos franceses, de todas as maneiras, até por causa do começo da Segunda Guerra Mundial. Marcos Alvim, tá? Marcos Alvim aí do Supermercado Alvorada, que está devendo uma surpresa aqui, né, Marcos Alvim? Prometeu, agora vai ter que cumprir. A Ana Maria e o Lauro, a Ana Maria Junqueira, grande professora de História também é o Lauro. Dona Maria José, tá? A mãe do doutor Paulo Tavares Cílio, que diz que fica sempre na nossa sintonia. Muito obrigada, um grande abraço. O seu Zé Silvério, a dona Maria do Carmo. E ao longo do programa eu vou lembrando de todos aqueles que nos mandam um abraço e dizem que ouvem, né, as nossas informações, digamos assim, da história, focada aí na Segunda Guerra Mundial. Bom, antes da gente entrar no assunto, propriamente dito, nós vamos falar do Ameride, que começou ontem, né, que é o Festival e Concurso Internacional de Corais. A Ameride é uma fusão, né, de América, né? E junto com a população negra que veio para o Brasil, enfim, tem todo um compêndio aí. Aliás, o Ameride ele era realizado em São Lourenço, por 2 anos foi realizado em São Lourenço, e depois ele veio aqui para Itajubá, né, que é uma honra para a nossa cidade, estar recebendo aí o Festival e Concurso Internacional, que começou ontem lá no Teatro Cristiano Rieira. Nós tivemos lá a Orquestra Experimental, o G9, o Coral Infantil, o G9 também esteve se apresentando, o Coro Mantiqueira G9, a Erteceto de Tanquillo, da Venezuela, o Coro Loyal de Singers, de Lima, Peru. Aliás, excelente coro, eu estava assistindo ontem. O Coral Feminino Harmonia do México também se apresentaram. E hoje nós teremos algumas apresentações, e isso tudo você não paga nada. Tá? Isso que eu ia perguntar. E o público tem comparecido? Tem, estava bem lotado lá. Mas hoje, por exemplo, nós teremos às 15 horas, na Escola Municipal Teodomiro Santiago, o Coral Infantil da Escola Municipal Teodomiro Santiago e o Vocalíssimo do México, que são senhoras, né, que participam do coro. Estão com vestimentas bonitas. Muito colorido, né? Os trajes típicos dos países aí da Isso. América Latina. No Colégio 19 de Março hoje teremos o coral, às 15 horas, todas às 15 horas. Coral Quem Canta e Encanta no Colégio 19 de Março, e o grupo vocal Misceláneas de Buenos Aires, Argentina, que estarão se apresentando lá. Também às 15 horas de hoje, no curso G9, Coral Infantil G9 e Coral Feminino Harmonia do México e Coro Loyola Singers, de Lima, Peru. Também hoje, às 15 horas, no Colégio Sagrado Coração de Jesus, nós teremos o Coral Infantil Colégio Sagrado Coração de Jesus e o terceiro, Tinanquillo, da Venezuela, estarão se apresentando. E às 20 horas, hoje, Coral Vozes da Terra de Pedralva e o Coral Feminino Harmonia do México, e no Complexo Histórico e Cultural da Unifei, o Coro Loyola Singers, que mais? E na Igreja Matriz, hoje, também às 20 horas, Canto Coral do Sabiá, de Soledade de Minas, Câmara Coral Itajubá e o Grupo Vocal Misceláneas de Buenos Aires, Argentina. Então, tudo isso hoje, né? Ninguém pode falar que não tem nada para fazer, né? Tem bastante. E, aliás, é melhor, já não está tão frio à noite, estávamos falando aqui do já frio. Está dando uma esquentadinha. Ao invés de repente, ficar perdendo tempo ouvindo cada coisa na televisão que não está valendo a pena, sai de casa, vai ouvir, é lindo o coral, o canto coral,
entendeu? E é um encontro latino-americano, é uma honra para Itajubá estar sediando isso aí, então não perde tempo com o que não presta, não. Vamos aprender cultura. Eu sempre falo que educação é uma coisa, cultura é outra, tá? Educação é a informação, né? Formação é aquilo que vem de casa. Agora, cultura é isso, é música, é o teatro, é a arte, é a dança, né? É a literatura, e nós estamos muito carentes de cultura, né? Não tenha dúvida. E outra coisa, hoje, como nós estamos aqui apresentando o nosso programa Papo de História, fatos com que ocorreram um dia como hoje, em 1939, presta atenção, Vai em começar. 1939, Vai começar. né, houve aí um primeiro demonstração, Uhum. né, de... Já são os movimentos das tropas da Alemanha aí iniciando Então, um a guerra, avião né? sem hélice, Uhum. a máquina alemã chamada Henkel 178, que se moveu à base de motores a reação, o caso do jato, né, que hoje você Não precisa viaja, da hélice, não precisava da hélice. Eles já tinham essa tecnologia, Uhum. né, antes mesmo de começar praticamente a guerra. A né? guerra, Já tinham essa tecnologia. Então, outra coisa, também em 1945, o exército americano entra no Japão, depois que o imperador Hirohito já tinha anunciado a rendição do país. Rendição do país por causa das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que nós já falamos aqui, Uhum. que nós já comentamos que o generalato, né, que levou o Japão à guerra com uma política expansionista, e quando vem a bomba de Hiroshima, o Tojo, né, o ministro ainda se cala, e aí vem a de Nagasaki, aí a hora que o imperador Hirohito realmente vai interceder, ele fala, acabou, fim a guerra, está na hora dela acabar, né? Então, ele não começa, não é ele que decreta, né, o início da guerra do Japão, mas é o imperador Hirohito que vai decretar o fim da guerra. Tá? E a aviação alemã, nós não podemos esquecer, a Alemanha se preparou uma década para a Segunda Guerra Mundial. É a hora que eu sempre falo que nós enfrentamos, nós, o Brasil, a Força Expedicionária Brasileira, nunca esquecendo dela, enfrentou a maior máquina de guerra do século XX, tá? Porque eles se prepararam, tá, muito exaustivamente, quase uma década para aquela guerra, tá, e realmente perderam, vamos dizer assim, por pouco, tá, senão o destino do mundo teria sido muito diferente daquilo que nós vemos hoje. A aviação, por exemplo, ela estava muito avançada, a Luftwaffe, tá, dela que nós estamos falando. Não vamos esquecer que em 1936, tá, enquanto não se falava ainda de guerra, não sei o Winston Churchill, que já falava lá na Câmara dos Lordes, cuidado, tá, que vai sair uma guerra daqui a pouco, a Luftwaffe estava fazendo a sua experiência, né, o seu treinamento na Espanha, porque nós estamos em plena Guerra Civil Espanhola, tá, inclusive em 1936, um bombardeamento de Guernica. Então, a Alemanha investiu muito pesado em armamentos, em equipamentos inovadores, transformando a guerra numa guerra móvel, ao contrário do que foi a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra parada. Tá? Ela começa em 14, 15 e ela para nas trincheiras. Daí o erro da França. A França hoje está para mim, né, para eu falar tudo de bonito da França. Né? Ela cria aquele monstro chamado linha Maginot, acreditando que uma outra guerra seria guerra de trincheira. A linha Maginot passava até trilho lá por baixo e tudo. Estamos protegidos. O exército alemão vem pelo norte, pelas Ardenas, destruindo uma floresta que não foi reflorestada nunca, tá? A floresta das Ardenas, e aí invade a França, aquele vexame que todo mundo sabe, no dia 10 de maio de 1940, a França cai, né? E aí vai ao recuo do exército francês junto com a força expedicionária inglesa para o norte, que vai ser a Operação Dínamo ou a retirada de Dunkerque. Tá? Então, a Alemanha preparou, assim como ela tinha a V1 e a V2 preparadas. Ela tinha a ideia de desenvolver a bomba atômica. A sorte, né, estranha história falarmos em sorte,
exatamente o fato de Einstein e todos, né, Copenhague, eles serem judeus e eles terem migrado em 1935 para os Estados Unidos, quando eles perceberam que a sanha, né, contra os judeus iria se abater independente de quem fosse quem. Então, quando eles vão para lá, e o Einstein escreve uma carta ao presidente Roosevelt e fala, eles estão desenvolvendo bomba atômica, que o presidente Roosevelt ordena, né, autoriza a execução do projeto Manhattan, que é o que desenvolve a bomba atômica, porque as ogivas, né, as V1 e V2, elas já estavam sendo desenvolvidas pela Alemanha. Então, a Alemanha desenvolveu muita coisa, tá, para a Segunda Guerra Mundial. Ali a diferença mesmo foi um material humano, né, na hora de enfrentarem os exércitos, como teve a Batalha de Stalingrado, a Frente Oriental, ali o exército russo, não porque era socialista, porque eles estavam lutando pelo seu território, eles defenderam sua terra com unhas de dentes, tanto que a maior parte de mortos militares vem da União Soviética, tirando a questão do Holocausto, né? Então, o que fez diferença foi o fator humano, tá? A Força Expedicionária Brasileira lutando ali na Itália, de uma forma que ninguém imaginou que a FEB lutaria, a cobra fumou, né? E lutaria da forma brilhante como ela lutou. Então, o que fez diferença na Segunda Guerra Mundial foi o material humano. Na Iugoslávia, os partisãos do Tito, a resistência francesa, não o exército francês, o fator humano que fez o diferencial, porque se fosse em termos de equipamento, a Alemanha estava muito bem preparada para aquela guerra, viu? O Matheus está me assessorando aí, Matheus, obrigado aí, está atendendo o telefone. Quem foi que mandou um abraço para? Foi o Gerson, né? Bom dia, tudo bem, Matheus? Deixa eu ver se está aqui, ó. Os ouvintes da aí, rádio. Foi o Gerson. O Gerson, né? Mandou um abraço. Oi, Gerson, muito obrigada. Fazia muitas terças-feiras que você não nos mandava um alô. Nós estávamos com saudade e esperamos que esteja gostando aí do nosso papo de história. Muito bem. Nós estamos também na internet, se você quiser mandar sua pergunta, enfim, estamos aqui ao vivo dos estúdios da Futura, tá bom? Uhum. E bom, o programa será reprisado? Hoje. Nós estamos já Aonde? gravando aqui na Futura. Na Futura, a partir depois da Hora do Brasil, certo? Uhum. E só? Porque nós estamos mudando o esquema aqui. Não, mas dá. Por enquanto não. Porque o pessoal diz que também às vezes não dá tempo de... Lá assiste a gente lá. De ouvir de manhã, assiste. Tá? Mas você também pode assistir o programa, você entrando na página da Futura, você tem a reprise ao vivo dos estúdios, você ouve e nos assiste, tá bom? Pelo Facebook também, né? É só lá clicar que você vai ver o repeteco do programa. Muito bem. Começo a falar mal da França ou conto a história? Bom, nós estamos vivendo um processo aí dessa questão que o nosso presidente colocou fogo lá foi ele que foi lá e colocou como chama lá na Amazônia. Ele foi lá pessoalmente, colocou fogo. E o presidente da França, Macron, ficou lá meio nervoso, disse que ia vir mandar tropa aqui para poder... Estou aguardando ansiosamente. E coisas assim. E aí a gente queria saber... bem a França para dar risada. A gente primeiro dá risada, depois luta contra eles. Aliás, as tropas brasileiras que estão, aliás, por um pedido do presidente... Sim. Assumindo lá a Amazônia, sim, são soldados experimentados em selva. Né? Tem que ser. É bem diferente do que você lutar atrás de trincheira e no descampado. Imaginou. Né? No descampado, porque se lutar na selva é outra coisa. Outra coisa. Conhece todo a biodiversidade, né? Conhece os alimentos que eles podem... O exército do Vietnã que o diga, né? O exército americano que lutou no Vietnã que o diga, que perdeu porque não conhecia aquela selva, né? Eu vou falar a verdade, eu sou uma pessoa da área de comunicação, né? Nós temos hoje uma ferramenta fantástica que é o Facebook, tem aí o WhatsApp, tem o Instagram, enfim, coisas que a gente não tinha 40 anos, 50 anos atrás. Mas eu tenho visto tanta bobagem, tanta falta de conhecimento de pessoas.
E, inclusive, até me criticaram, disse que se eu não assisto o jornal, eu falei, não assisto mais, sabe por quê? Jornal Porque Nacional ninguém tá de aguenta mais, brincadeira, né? ninguém mais aguenta ouvir um processo de linchamento de um político, De um político. como está sendo fazendo. feito aí pelos Pela telejornais. canhota, né? É. Pela canhota brasileira. Então você, quer dizer, chama a gente de idiota. Eu não sou idiota. Pelo menos eu não tenho nenhum retardo mental que eu tenho Conhecimento eu tenho para conhecimento. discernir, né, Cotrim? Não, Cotrim, eu sempre dizia uma coisa para os meus alunos, né? Às vezes eles diziam, não pode discutir com a senhora quer ter sempre razão. Não, não é isso. Você tem que ter conhecimento para discutir. Tá? E conhecimento não é assistir Jornal Nacional, não é ler a Folha de São Paulo, tá? Ou mesmo abrir a UOL. Você tem que ler 4, 5 versões sobre o mesmo assunto para começar a formar uma ideia e procurar aqueles que estão oferecendo fatos comprovados. Eu já falei que história são fatos comprovados. Tá? O resto é fofoca. Até comentei um fato, né, de que eu vi uma publicação, né, do Dom Pedro II. Absurdo. Né, eu falei, ele não viajou daqui. Eu fiquei na dúvida e fui pesquisar, né, a respeito do Dom Pedro. Não era nada daquilo. Nada daquilo, né? É isso que eu estou falando. Você pega, por exemplo, qualquer assunto, vou citar a guerra, que é de quem eu tanto falo, tá? De cada batalha da guerra, cada campanha, nós tivemos campanhas e batalhas. Eu li 4, 5, 6, 7 livros sobre o assunto, para poder formar uma ideia. Entendeu? Desculpa. Então, traz água, por favor. Estou falando aqui, Paulo. O jornal bom para assistir é o Jornal da Cultura. É o Alexandre que está participando, José Alexandre. José Alexandre, onde eu gostava muito quando era um outro rapaz que fazia o Jornal da Cultura, porque ele sempre apresenta e tem 2 pessoas na bancada, faz tempo que eu não assisto. O formato era muito interessante, que aí você ouvia as 2 versões, e isso é importante. Agora, tem um jornal que põe aquele papagaio lá na frente para ler, né? Ele simplesmente lê, reproduz tudo que está escrito e diz que isso é jornal, que é formador de opinião. Não é por aí. Outra coisa, a imprensa, ela devia primeiro passar a informação, tá? E depois dar a opinião dela antes de qualquer coisa. Tomando uma aguinha que já vai melhorar. Obrigada, Matheus. O ar, por acaso, está seco, porque, por acaso, nós tivemos um inverno extremamente seco este ano. E, por acaso, quando você tem um inverno muito seco, a consequência que você tem é queimada. Tá? Eu ainda falei esses dias até para minha mãe, falei, fala baixo. Não vi muita queimada ainda aqui este ano, mas também não aposto que, de repente, não vai acontecer. Gente, aí tem tanta coisa envolvida, vamos por partes, antes do povo falar mais besteira do que estão falando. Tá? Primeiro, realmente a Amazônia, ela é úmida, ela é extremamente úmida. Tá? Então, você tem que pôr muito fogo ali para conseguir fazer focos de incêndio. Tá? Ontem, o Jornal da Band mostrou uma comparação que perto do ano de 2005, né, nós estamos na metade das queimadas que teve no ano de 2005. E aí? Por que a imprensa não fala nada? Aliás, o governo era o Lula, né? O governo do PT, onde tiveram as piores queimadas, tá? Que deste ano ainda não chegou na metade. Você vê que era o Bolsonaro que estava colocando fogo naquela época. Isso, era o Bolsonaro que ia lá, né, a direita que ia lá e colocava fogo. E aí eles acusavam os fazendeiros, que era o fazendeiro que estava colocando, e agora, de quem que é a culpa? Tá? Para com isso aí. Aliás, é um péssimo hábito, né? Porque o agricultor usa do fogo para poder limpar a área, para poder diminuir a mão de obra, essas coisas. Exato. Né? Agora, em canavial é assim, eles põem fogo na palha para poder colher a cana. Horrível, já vi um incêndio no canavial. Só quem vai lá para lá de Itapira, vocês vão ver o que é incêndio. Eu vi uma vez perto de Ribeirão Preto, as chamas davam medo de ver. Você pode colocar fogo, desde que você peça autorização para o Corpo de Bombeiros. E eles orientam como fazer. A melhor orientação é você fazer o acero, né? Quer dizer, você corta um pedaço ali da mata e aí você coloca dentro de um local determinado. O problema é que essa época é época de vento. Então, o que acontece? Muitas vezes a chama, basta uma, né, para incendiar uma região muito seca. Ela salta,
tá? Então, às vezes, você tem técnica de combater fogo contra fogo. Então, você é obrigado a pôr fogo num lugar, você percebe o lado que o vento está indo, e você coloca o fogo num lugar para ele combater o fogo. A hora que as duas chamas se encontram, aí elas se extinguem, tá? O fogo se extingue. Outra coisa, incêndio florestal, isso aí é conhecimento da Defesa Civil, viu? Da qual eu fiz parte, antes que eu me esqueça. Também fez parte, né? Exato. Também Então, fez parte da aí. Defesa Civil. Sabe como que você apaga incêndio florestal? É com abafador, tá? Então, você tem que pegar antes que ele se torne muito grande. O certo é abafador, você não vai com mangueira, tá? Porque você não vai conseguir apagar. Então, você tem que ir com o abafador a hora que ele está começando. A hora que ele pegou, não tem mais o que você fazer, tá? O que você pode fazer é evitar que ele pule para fora, porque é o que eu estou falando. Incêndio florestal é uma coisa de dar medo, tá? Você tem chamas de 10, 12 metros de altura para mais. Então, ou você vem no começo com o abafador, ou como a Bolívia, né? A Bolívia ontem fez, anteontem, um avião que levou não sei quantos 1.000 litros de água. Foram os Estados Unidos que alugaram, porque também está havendo incêndios na Bolívia, também estão havendo incêndios no Paraguai, tanto que aquela nuvem, né, que chegou em São Paulo, que vieram de incêndios do Paraguai. Quer dizer, todo mundo está pegando fogo. É só o Brasil que é criticado. Aí o Macron, que ele está com problemas muito sérios dentro da França, primeiro, a popularidade dele está abaixo de 20%. Ele está enfrentando uma oposição muito grande daqueles coletes amarelos. Vocês estão esquecendo disso? Não tem 2 meses que estavam saindo às ruas 500 mil, 300 mil pessoas de colete amarelo contra o governo do Macron. Então, isso é típico na história. Quando você tem um problema interno, você arruma um problema externo para desviar a atenção dos seus problemas. Todo país faz isso. A Argentina, quando estava no fim dos seus governos militares, ele arrumou aquela confusão com a Inglaterra, a crise das Malvinas. Tá? Então, todo mundo que tem um problema interno vai resolver arrumar um problema externo. Outra coisa, a França, tá, com toda aquela pose dela, ela não é o elo mais forte na União Europeia, como ela pensa que é. A França subsidia muito os seus agricultores. A França tem uma economia cuja base muito forte ainda é a agricultura. Então, a agricultura francesa é subsidiada. Por isso que ela sai barato. Né? Agora, com o acordo de Mercosul e União Europeia, nós conseguimos, não vou dizer só o Brasil, né, o Mercosul, os países daqui que já têm uma vocação agrícola maior, né, e um espaço agrícola, ninguém discute o tamanho do espaço agrícola do Brasil, ele consegue fazer frente, né, aos produtos franceses. Então, a União Europeia tende a comprar o nosso produto e não comprar o da França. Então, sempre pode ver que não é de hoje, pega a notícia de 5, de 10, de 15 anos atrás, os agricultores franceses estão brigando com o governo porque eles querem mais apoio. Até o queijo, né, que como chamaria, cidades ali do Vale, ali onde se produz, né, que é o, como é que chama ali, queijos, aqui no Brasil, né? ou lá? Não, lá aqui em Minas, aqui na Canastra, enfim. Então já estão fazendo frente. Sim, o queijo canastra diz que hoje é considerado praticamente o melhor do mundo. Então, a França, ela está com problemas, tá? Problemas internos. O senhor Macron resolveu pegar um bode expiatório, aí resolveu pegar o Brasil. Tá? Só que ele encontrou agora um presidente, tá, que não está preocupado em fazer gracinha no microfone para ver se conseguia uma vaga lá no Conselho de Segurança da ONU, porque sonhou que ia sentar na cadeira do Conselho de Segurança, está sentado lá em Curitiba. Tá? E simplesmente está falando da nossa soberania. Agora, eles falam, a Amazônia é nossa, brasileira. Mas é lógico que é. Tanto que nós falamos, a Amazônia legal é que pega o Brasil, porque a Amazônia realmente pega parte da Colômbia, Venezuela, Peru, né? A maior parte é no Brasil. É o que nós chamamos de Amazônia legal. Acabou, ela é nossa responsabilidade. Outra coisa, ouvi um estudo essa semana, não me lembro se foi de uma universidade da Alemanha,
tá? O Americana, falando que a Amazônia é importante, mas aquela história de que é o pulmão do mundo, Não, isso não é verdade. que se fala há 50 anos, também não é verdade, não. Tá? Ela é importante, sim, tá? Mas não é tudo isso que eles estão falando. Então, para que esse escândalo que Macron está fazendo? Tá? Eu vou dizer mais uma razão por quê. Os anos 80, os países europeus, pode pegar ali e ler, eles tinham os partidos socialistas muito fortes. A Itália tinha um partido socialista forte, a Alemanha e a França, partidos socialistas extremamente fortes. É o momento em que você tem o quê? A dissolução da União Soviética e a reunificação da Alemanha, em que desaparece a Alemanha Oriental, né? Então, esses partidos socialistas, que eram muito fortes, perderam, de certa forma, o seu objetivo, tá? Porque já tinha mostrado que o socialismo tinha sido um fiasco. É onde eles se tornam os poderosos partidos verdes. A Alemanha teve uma época que o PV, né, o PV surgiu na Alemanha, o Partido Verde veio com uma força ali nos anos 90, início do ano 2000 na Alemanha, que foi uma coisa impressionante. Então, o que era socialista, de repente, virou Partido Verde. Então, agora eles estão com essa gritaria toda, tá, dizendo que a Amazônia está queimando. O Bolsonaro falou certo, a Noruega continua matando baleia, é um dos 3 únicos países do mundo que continua matando baleia e extraindo petróleo, tá, em regiões onde não devia. Por que ninguém fala nada? Por que a imprensa brasileira não critica? Ao invés de defender o Brasil, defender o governo brasileiro, você não está defendendo o Bolsonaro, você está defendendo a soberania nacional. Tá? Por que não fazem isso? Foi ele que colocou fogo? Não foi. Tá? Agora, que ele mandou investigar quem colocou fogo e tem que realmente saber quem andou colocando fogo, tem que saber. Tá? Isso daí é extremamente importante que isso realmente venha à tona. Foi fazendeiro? Vai ter que pagar multa. Tá? E multa pesada, porque o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Tá? Agora, também se foi ONG, né? E nós queremos saber, quando ele questionou os 20 milhões que o G7, e o gozado que o Macron levou uma do G7, né, que o G7 falou que vai continuar mandando o fundo da Amazônia. E o Bolsonaro agora falou que ele quer saber para onde que está indo esse dinheiro. Para fazer o quê? Né? Para fundar uma ONG que tem meia dúzia de pessoas que recebem esse dinheiro, que fica sentado em alguma sala, né, como fica naquela, vamos fazer uma audiência pública, vamos fazer, e eu aposto que eles não têm uma plantinha dentro de casa, tá, que eles tomem conta e vêm defender. Não, e não é? Não sabe nem regar. Não sabe nem regar uma planta, pode ver. Quem defende muito, não porque a Amazônia nunca plantou uma árvore na vida, nunca cuidou um dia de uma planta, uma plantinha que seja, ela já é importante para o planeta. Uma árvore que seja, quem conseguiu plantar, tá? Ela também está fazendo muito. Não, eles querem brigar para... Vai lá, vai ajudar a combater um incêndio, porque é o que eu estou falando, incêndio florestal é feio de ver, tá? E realmente agora deslocou o exército, certíssimo. Aí eles vão apagar o incêndio, não. Tá? É o que eu estou acabando de explicar, você não consegue apagar, não sei, no começo. Você pode começar a cercar para que ele não se expanda mais ainda. Agora quem foi responsável vai ter que pagar por isso. Logicamente que a gente tem que entender que existe lá invasões, sim, né, grileiros, que são pessoas inescrupulosas, né, que destroem a mata para poder pegar madeira, né, madeiras nobres, né, madeira que nobre. Destrói tudo, e tem também ONGs aí que trabalham para estrangeiros. Enfim, tem uma... E a nossa terra é rica. Né? Agora, você acha que eles estão preocupados com o que está em cima da Amazônia? Eles estão preocupados com o que está embaixo da Amazônia. Gente, o projeto Sivan dos anos 90, ele foi um aéreo, fotografia do subsolo da Amazônia. Falou-se muito no projeto Sivan, e não se falou o resultado. Eu imagino de qual é a riqueza que existe no subsolo da Amazônia. Tá? Olha Carajás lá no Pará, só Carajás, só um pedacinho, tá? A reserva de minério de ferro que tem lá. Então, vocês acreditam realmente que essa grande preocupação, tá, é por causa do que está em cima da Amazônia? É claro que é porque está embaixo da Amazônia. A França, tá, o Macron está arrumando, tá,
né, tipo com Zarabatana aí, para tentar desviar a atenção mundial dos problemas dele. Só que aí ele veio se meter com o Bolsonaro, né, que tem uma boca um pouquinho afiada. Eu andou respondendo à altura. Não, mas o Bolsonaro foi grosseiro. Peraí, quando eles não publicaram, teve uma publicação inglesa que falou: quem vai invadir para tomar conta da Amazônia, invadir para tomar conta da Amazônia? Ué, então, nós estamos fazendo papel o quê? De palhaços aqui? Não somos, não. Tá? Se houveram governos entreguistas, eu entendo que esse aí não é, tanto que deslocou o exército para ir para lá. Não tenho dúvida. Eu estou aguardando a França tentar invadir a gente. Ah, vai ser muito bom. O seu Antônio Conselho falou: bom dia, professor. Bom dia, seu Conselho. Perdi uma parte dos últimos programas, um no final e o outro no começo, devido a minhas ocupações. Como não consegui resgatar no Face, fui à rádio e me informaram que não tinha sido gravado, porque realmente nós estávamos com equipamento aqui em manutenção e nós não fizemos a gravação. Mas hoje vai ter, tá? Vai ficar tranquilo. Muito bem. Mas tem o Face, só procurar no Face que tem lá o programa. Ele está lá guardado, tá? É que a gente tem que ter um pouquinho só de paciência para achar ali no Face. Viu, seu Cônsul? Um abraço. Seu Cônsul e nosso ouvinte fiel também. Bom, mas a guerra começa assim, né? A guerra começa assim, aliás, até botaram a mulher do presidente da França, que é um canhão, né? Desculpa que é a minha... Eu também, de vez em quando, falo a verdade, quem fala a verdade não merece. Aí disse que meteram o cacete na mulher dele, ficou bravo, disse: quem vai mandar o porta-aviões para cá? Eu estou aguardando o porta-aviões para vir. Isso é de brincadeira. Aonde estavam esses porta-aviões? Lá no posto de Saint-Nazaire, foi durante a Segunda Guerra Mundial também. Aliás, não foram eles que venderam aquela sucata para o Brasil? É, exato. Entendeu? Então, vem fazer graça, não vai cuidar lá dos seus problemas, que são muitos, e deixa o Brasil... Minas Gerais era uma sucata de sucata. Que foi adquirido pelo Brasil. Por isso que o Exército Brasileiro, de certa forma, pressionou Vargas, agora já estamos indo para a Segunda Guerra Mundial, para declaração de guerra, quer dizer, primeiro porque o Brasil tinha sido bombardeado, né? Começou o bombardeamento dos navios brasileiros no Atlântico, para evitar que houvesse, que se levasse equipamento, comida, matéria-prima para a Inglaterra, né? Que era a única região ali ainda livre, né? da ocupação nazista. Então, a pressão do Exército Brasileiro, o general Dutra, Mascarenhas de Moraes, Zenóbio da Costa, foi também para começar a se aliar aos Estados Unidos para aprender mais com o exército americano, porque até então o modelo do exército brasileiro seguido era o modelo francês, eu já falei isso aqui, e foi um desastre, né? Mais do que comprovado que foi um desastre o tempo todo, entendeu? Então, até 39, 40... o modelo do Exército Brasileiro era um modelo francês que já havia se mostrado extremamente ultrapassado. E o Exército Brasileiro queria, então, algo mais moderno, que, no caso, seria o modelo norte-americano, né, em todos os sentidos, como passou a ser seguido a partir de então. Tá? Em 1939... todos estão preparados para a guerra, é aquela história, ninguém quer, mas todo mundo sabe que ela vai acontecer. Ou melhor falando, a Alemanha está extremamente preparada para a guerra, acabei de falar, né, da Luftwaffe, a divisão Panzer é uma infantaria muito bem preparada. A Inglaterra, naquela sua posição de ilha, né, comigo as coisas não acontecem, quase aconteceu. A França acreditando na sua linha Maginot, tá? E todo mundo falando, não, deixa o Hitler fazer o que ele quer, porque havia um medo. Se você olhar o mapa da Europa, você tem ali a Alemanha praticamente no meio da Europa. E aí você tem a parte oriental, seria a Polônia, Tchecoslováquia na época, Iugoslávia, Hungria, Romênia e a União Soviética. Havia um grande temor na Europa, nos anos 30, de que o Stalin iria invadir, né, a Europa para tentar trazer a Revolução
né, a famosa Revolução de 1917. Eu já fiz um comentário aqui de que o Stalin ele tinha uma ideia de que primeiro a Revolução ela tinha que se consolidar dentro da União Soviética para depois se expandir. Era o contrário da visão de Trotsky, que nós até falamos na semana passada, de que Trotsky imaginava que tinha que imediatamente já partir para uma revolução mundial para que a União Soviética não se visse isolada, né, do resto do mundo, sendo o único país com um sistema completamente diferente do resto do mundo. Então, havia um temor, né, nos anos 30, na Europa, de uma expansão soviética. E outra coisa, os partidos socialista e anarquista, eles tiveram um grande avanço, vamos dizer assim, nos anos 30, tá? Porque havia, como consequência da crise de 29, que quebrou, né, a economia mundial, nós já comentamos também, fazem 90 anos, esse ano do crack de Nova York, nós vamos comentar uma hora em detalhe sobre ele. Então, havia muita ansiedade de falar, já que as economias estão quebrando, agora é a hora de tentar implantar um socialismo ou, para muitos, o anarquismo, que é o estágio final do próprio comunismo. Isso é o anarquismo, não é bagunça, não. Então, esses partidos eles estavam em ascensão nos anos 30, mas também os partidos totalitários estavam em ascensão nos anos 30. Tá? A Itália já estava na mão de Mussolini, com o fascismo. Em 33, a Alemanha, né, torna-se nazista. A Guerra Civil Espanhola tinha sido vencida pelo Franco. Daí o franquismo. Portugal tem a sua neutralidade, mas com Salazar, que também é um regime autoritário. Então, é uma incongruência nos anos 30. Tá? Embora, assim, os partidos de esquerda, tá? Eles são assim, muito simpáticos, eles têm uma penetração muito grande, quem realmente está assumindo o poder são os estados totalitários. Tá? Simpatia de um lado, mas simpatia quase amor, mas não assumiu o poder, não. Tá? Então, é nesse contexto que todo mundo está em compasso de espera. E quem vai dar o primeiro passo é a Alemanha, claro, porque ela que se preparou, e mais, tá? A Alemanha tem todas as questões que vieram do Tratado de Versalhes. Na realidade, quem provoca a Segunda Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes. Ele é o tratado que pôs fim, né, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes pôs fim, né, toda a guerra, quando acaba, você precisa reorganizar. Mas ele foi um tratado tão extremamente punitivo à Alemanha, tá, que o representante da Inglaterra, John Maynard Keynes, saiu da Conferência de Versalhes, foi procurar o rei Jorge e falou, olha, não assine esse tratado. Esse tratado vai trazer uma guerra em 2 décadas para o mundo. Não deu outra. E o Keynes não voltou, porque ele falou que ele não poria a assinatura dele naquele tratado. Quem forçou o Tratado de Versalhes? Pelo próprio nome já sabemos. A França. Quem mais puniu a Alemanha? Foi a França. Quem mais levou vantagem com o Tratado de Versalhes? Foi a França. Tá? Ela sempre aprontando da dela. Né? E isso aí ia dar guerra, não ia demorar. 10 anos depois de Versalhes foi 19, 29, nós temos a quebra da economia mundial, né? A crise da produção, com a quebra simbolizada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Aí a economia acaba de rodar de uma vez. A Alemanha, ela tinha ficado muito pressionada pelo Tratado de Versalhes. Ela tinha sido proibida de ter exército regular, tinha sido proibida de ter marinha mercante. Ela teve que entregar a marinha mercante dela para a Inglaterra. Ela teve que entregar a região de carvão, né, que é bem na divisa com a França, a região da Alsácia, tá? A Alsácia-Lorena, ela precisou entregar para a França. Quer dizer, um país com 4 anos de guerra destruído, ele teve que entregar tudo que ele tinha para se reconstruir. Tá? Tanto que, quando chega em 1923, está um caos a economia alemã. Em fevereiro de 1923, o marco alemão ele chega a 23.000% no mês.
né? Quer dizer, arrebentou a economia de um país e, consequentemente, a população alemã estava passando dificuldades. Era muito comum você ver nas grandes cidades oficiais, né, com um uniforme da Primeira Guerra Mundial, às vezes amputado, né, de perna, de braço, sentados na rua pedindo esmola. Tá? A situação era tão grave que ali em Munique, por exemplo, o que seria a Cruz Vermelha, né, ela mandava comida, batata, era feito todo dia uma sopa de batata que era entregue aos pratos para a população faminta dentro de Munique. Tá? Ou seja, foi criando um ódio que foi crescendo, ainda mais dentro de um povo como o povo alemão, que já tem um certo, para minha opinião, um nariz um pouquinho empinado, já tinha feito uma guerra, vai se preparar para a segunda. É onde aparece, né, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, esse é o nome inteiro, cujas primeiras letras formam a palavra nazi. Tá? E aí deu origem ao nazismo, e ele começa, né, Adolf Hitler, a fazer discursos inflamados e fazendo renascer, né, aquele nacionalismo alemão de que a culpa é da França, a culpa é de Versalhes, que eles têm que romper com Versalhes. Em outras palavras, ele fala aquilo que a população alemã quer ouvir. Mas fala tudo, inclusive que isso vai ser conseguido através de uma guerra, e nunca escondeu a questão do antissemitismo, de que aí ele joga a culpa todo dos problemas da Alemanha nos judeus, né? Porque os judeus estavam enriquecendo, porque os judeus eram donos de banco, porque os judeus eram donos de tudo aquilo. Em 1933, o Partido Nazista tem a maioria na Câmara, lá no Reichstag, né? É o parlamento alemão. Falei Câmara, é o parlamento alemão. E esse Reichstag, ele tem um primeiro-ministro que passa a ser, então, Adolf Hitler. Tá? Como eles têm a maioria, eles indicam Hitler como um primeiro-ministro. E logo depois, o presidente alemão, o von Hindenburg, ele morre. Tá? Ao invés de serem marcado eleições para escolher um presidente, embora um sistema parlamentar, o Reichstag, como a maioria é nazista, eles determinam que Hitler, tá, agrupe todos os cargos. Então, ele passa a ser o primeiro-ministro, ele passa a ser presidente, ele passa a ser tudo. É onde ele passa a ser o Führer, né, como ele é chamado, o Führer. E aí ele ele rompe com Versalhes e começa a preparar a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Em 1937, ele vai fazer a anexação dos Sudetos da Tchecoslováquia, nós já até falamos aqui da história da Tchecoslováquia, né, com a destruição da aldeia de Lidice. E em 1938, ele faz a anexação da Áustria, porque ele era austríaco de nascimento. Né? Então, é o Anschluss austríaco. Aí a Áustria começou a olhar, bater palma, olha, um filho da Áustria que está aí, não sei quem, nada mais justo do que a unificação dos dois países. Então, está tudo pronto para a guerra. Ele só precisa de uma coisinha. Tá? Ele tem que neutralizar a União Soviética. O grande medo era da União Soviética. Então, porque o primeiro movimento dele ia ser para o Ocidente, tá? Mas ele tem que neutralizar o Oriente, que é a União Soviética, justamente porque a Alemanha está bem no meio. Então, ela tem que neutralizar um para poder atacar o outro. E essa neutralização, ela se faz uma semana antes do início da Segunda Guerra Mundial, com o Tratado de Não Agressão Ribbentrop-Molotov. Ou seja, a União Soviética e a Alemanha nazistas fazem um acordo de não agressão. Da Molotov é o ministro das Relações Exteriores da União Soviética, Ribbentrop, inclusive ele foi julgado no Nuremberg, ele foi até executado em Nuremberg, representa a Alemanha. O que é esse tratado? Né? Só depois dele que começa a Segunda Guerra Mundial. Eles dividem a Polônia no meio, só esqueceram de convidar a Polônia para participar desse tratado. Eles dividem a Polônia no meio. Tá? Por quê? Aí eles têm um país no meio ali
entre um e o outro. O Hitler não confiava no Stalin. O Stalin não confiava no Stalin, tá? Mas o Stalin acreditou nesse tratado que ele iria conseguir manter a neutralidade da União Soviética. Ele não queria, nesse momento, uma excursão internacional. Por quê? Porque ele está no poder, Stalin tinha um desespero pelo poder. Então, do jeito que está, tá bom, ele mantém o seu poder. Nos anos 30, ele matou mais de 30 milhões de camponeses fazendo uma reforma agrária. Então, ele quer que fique como está. Tá? Então, o tratado é assinado, como eu digo, só esqueceram de contar para a Polônia. Então, mediante esse tratado, aí o Hitler vai dar o primeiro passo no dia 1º de setembro de 1939. Então, no dia 1º de setembro, nós temos os 80 anos, tá, do início da Segunda Guerra Mundial. Com certeza, nessa data, serão feitos comentários, serão feitos, principalmente a Polônia, né, ela teria que recordar, porque foi a primeira que levou realmente aí, foi a Polônia. Tá? Então, no dia 1º de setembro de 1939, há um incidente, né, na fronteira entre a Alemanha e a Polônia, isso aí é brincadeira, né? Tem as fotos de soldados alemães tirando uma espécie de uma cancela que fazia a fronteira entre os dois países e afirmando que a Polônia havia provocado, né, um incidente internacional, porque ia invadir a Alemanha. Imagina se a Polônia iria invadir. Então, a guerra começa no dia 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia. Tá? Então, o primeiro movimento de Hitler é para a frente oriental, chegando exatamente no local que foi feita a divisão junto com a União Soviética. Aos poucos, a União Soviética também ocupa, vamos dizer, a sua parte na Polônia. Tá? Então, a Polônia fica metade sob o jugo da União Soviética, metade sob o jugo da Alemanha. Tá? Ruim para todos os povos que ficaram ali subjugados, porque, inclusive, começa ali o Holocausto. Né? Os campos de morte, eles vão ser construídos na Polônia, tá? E os guetos mais conhecidos são os da Polônia, inclusive o famoso gueto de Varsóvia. Tá? Agora, o início da guerra, da Segunda Guerra Mundial, foi feito dessa maneira. Agora, o Tratado de Versalhes foi um desastre, tá? Realmente. Aquele tratado, como disse Keynes, ele ia gerar uma nova guerra. Tanto que, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a postura é diferente dos vitoriosos, principalmente dos Estados Unidos. Não é mais de punição. Porque já estava com um problema com a União Soviética. Mas aí vem um plano de ajuda, que é o Plano Marshall, como no Japão. Tá? Não há punição para o Japão, há uma ajuda econômica, porque aí se descobriu que era melhor você ter aliado, aquele ontem foi ter o inimigo, é melhor tê-lo hoje como aliado, do que continuar punindo, e você vai criar ódios. Foi o que aconteceu, tá? Durante 2 décadas, ódios foram crescendo dentro da Alemanha, até que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Culpa do Tratado de Versalhes, que foi brilhantemente conduzido pela França, o Tratado de Versalhes. Então está aí o resumo, então, do início da Segunda Guerra Mundial. E às 9h mais 2 minutos, mais uma coisa para acrescentar? Tem muito, né? Mas aí só na semana que vem. Semana que vem a gente volta a falar mais. Mais uma vez agradeço a sua participação, a você que nos acompanhou pelo Face e também aqui pelo 106,9. Ao Matheus. Ao Matheus também ajudando. E a todos os nossos ouvintes, nosso bom dia. Fique na Futura Informação e música de qualidade. Bom dia. Grupo Atmosfera de Narcóticos Anônimos. Eu estava procurando uma saída quando estendi a mão e encontrei Narcóticos Anônimos. Junto a companheiros em recuperação, percebi que não estava sozinha. Recuperação é o que acontece nas reuniões de NA. É possível parar de usar